A paz do Senhor Jesus. EBD com Eduardo. Hoje temos a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. E eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus por mais esta oportunidade, em que traremos uma pré-aula da nossa lição de número 4, da nossa quarta lição de adultos da Escola Bíblica Dominical, cuja temática geral que estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, estamos estudando nesse trimestre. Para vocês que já acompanharam as outras videoaulas e têm estudado na Escola Bíblica Dominical, sabe-se bem que estamos estudando sobre avivamento. Estamos vendo bem o que é o avivamento, o que é o verdadeiro avivamento espiritual, o que não é avivamento. Nós vimos sobre o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar sobre o ministério avivado de Jesus. O avivamento do ministério de Jesus, o ministério de Jesus que era avivado. Nós vamos ver, ficará bem claro para nós que o ministério de Jesus fora exercido com a ajuda do Espírito Santo. Foi um ministério que teve o verdadeiro avivamento espiritual, onde se viu o verdadeiro avivamento espiritual. Um ministério verdadeiramente avivado, né? Que nós vemos ali a constante atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Então nós temos essa abordagem com 3 tópicos, como de costume. Primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo tópico, Jesus e a oração em seu ministério, que nós pudemos ver desde a primeira lição que a oração ela está extremamente ligada ao avivamento verdadeiro. E o terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito. Nós sabemos que o avivamento acontece na vida do cristão através da pessoa do Espírito Santo, e nós vamos ver sobre uma vida na unção do Espírito. Então nós temos esses 3 tópicos para a glória do Senhor. O texto da nossa lição, Lucas 4,14, que nós vamos citar novamente logo a seguir, já na parte introdutória da nossa lição, que diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então nós vemos que Jesus volta para a Galileia, Jesus vai cumprir o seu ministério, e ele cumprindo o seu ministério, fazendo aquilo para o qual ele veio, a Bíblia nos mostra que a fama de Jesus correu. Muitas pessoas conheceram Jesus, muitas pessoas falavam de Jesus, o nome de Jesus, e aquilo que ele fazia tomou proporções gigantescas. Muitas pessoas ouviram falar e muitas pessoas falavam sobre Jesus, se maravilhavam com aquilo que Jesus fazia, com aquilo que Deus fazia através do ministério de Jesus. E esse versículo está dizendo que isso ocorreu porque na vida de Jesus havia a virtude do Espírito. Ele foi na virtude do Espírito, pela virtude do Espírito, ou seja, a ação do Espírito Santo estava na vida de Jesus, a atuação do Espírito de Deus, ou seja, o poder de Deus estava sobre o ministério de Jesus. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, só através de um ministério, de uma vida, com a atuação do Espírito Santo, é que o crente pode ter um longo alcance, ir longe, poder ter grandes conquistas, fazer grandes coisas para o Senhor e na vida espiritual, se tiver a atuação do Espírito Santo. Então, para que nós possamos ter uma vida espiritual e ministerial produtiva, próspera, abençoada, abençoadora, nós precisamos da atuação do Espírito Santo, nós precisamos de uma vida e de um ministério avivados verdadeiramente, de fato, tendo lugar
para a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso ministério. Então, nós vemos já de antemão que a nossa lição da escola bíblica desse domingo, que é o próximo domingo, ela começa deixando claro que o ministério de Jesus iniciou-se na Galileia, que era uma região. Então, a atuação ministerial de Jesus começou na região da Galileia. E o seu ministério teve grande repercussão, como citamos com base no texto áureo, que é recitado na introdução da nossa lição, que diz: e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, em derredor da região da Galileia, em todas as cidades, o nome de Jesus corria, estava passando de pessoa para pessoa. Isso porque o texto diz, porque ele agiu, ele atuou pela ação do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo. Então, esse foi o grande segredo do progresso ministerial de Jesus, e que é, sem dúvidas, Jesus o nosso maior exemplo. Se Jesus precisou, se Jesus dependeu, se Jesus deixou ser usado pelo Espírito Santo, imagine nós. O quanto precisamos do Espírito Santo. O quanto precisamos da atuação do Espírito de Deus. O quanto precisamos sermos verdadeiramente avivados. Então, além de um ministério avivado, a mensagem que Jesus proclamava era sob a autoridade do Espírito Santo. Então, tanto o seu ministério, tanto ali a função que ele estava exercendo no reino de Deus, a atuação dele no reino de Deus, quanto a mensagem que ele transmitia, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, era proclamado sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Se nós não vamos a lugar nenhum, nós não podemos fazer nada, nós não podemos contribuir no Espírito, na obra do Senhor, se não for através do Espírito Santo, se não for através de um ministério avivado. Primeiro, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Aí nós temos aqui 2 pontos nesse primeiro tópico. Primeiro ponto, o Espírito Santo na vida de Jesus, no seu nascimento, no seu batismo e na tentação de Jesus. E o Espírito Santo na vida e agora no ministério de Jesus. Então, nós vamos ver nesse primeiro tópico a atuação do Espírito Santo, que mostra que a vida e o ministério de Jesus eram avivados, eram na direção do Espírito. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus, no seu nascimento. Nós vemos, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 35, que Deus usa o anjo Gabriel para falar com a mãe de Jesus, Maria, e ali ele transmite-lhe a seguinte mensagem, a seguinte notícia de Deus: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós vemos que desde o nascimento de Jesus já houve a atuação do Espírito Santo. Que Deus usa o anjo para dizer para a mãe de Jesus que viria o poder de Deus, iria cobrir ela através da descida do Espírito Santo. E que no ventre dela nasceria aquele que seria chamado Filho de Deus. Então, o nascimento de Jesus foi através da ação poderosa do Espírito Santo. Jesus herda, então, abrindo parênteses e fechando rapidinho, a natureza humana através de Maria, porque ele nasce no ventre de uma mulher, e herda a natureza divina através do Espírito Santo, porque ele nasce através do poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Ele foi gerado através do poder do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Né? Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, que é o que nós vemos ali quando Mateus capítulo 1, versículo
18 ao 25, mais ou menos, quando o evangelista Mateus está narrando como foi o nascimento de Jesus, ele explica muito bem que Maria não tinha ainda se casado com José quando ela achou-se grávida, e Deus falou com um anjo, falou com José, pai de Jesus, através de um anjo, do seu anjo, e explicou para ele que ela estava grávida através de uma ação do Espírito Santo de Deus e que ele devia recebê-la como esposa. E ali José entendeu, cooperou, e Jesus foi gerado no ventre de Maria, e aí cumpriu-se então aquilo que Deus já tinha dito, que Deus se faria presente no meio da humanidade através de Jesus. Por isso ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus se fez presente no meio da humanidade através de Jesus, que sendo Deus, abriu mão da sua glória, conforme Paulo explica muito bem ali no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, ele fala sobre o exemplo de humilhação de Jesus, que abriu mão da sua glória, e ele assume a forma de servo, assume a forma de homem, ou seja, ele abriu mão da glória dele, deixou a glória dele como Deus, como ser divino, e encarnou, assumiu a forma de homem, de servo, de ser humano, com toda a limitação humana. Então nós vemos desde o nascimento de Jesus a atuação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo na vida de Jesus, primeiro no seu nascimento, agora no seu batismo. Nós vemos que antes que Jesus começasse o seu ministério, a região da Galileia, como dissemos há pouco, ele submeteu-se ao batismo de João. Nós vemos que João estava batizando no deserto e Jesus foi para cumprir a palavra do Senhor e foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. E o texto bíblico diz, em Mateus 3, 16, 17, que quando Jesus, ao sair da água depois de ser batizado, diz o texto, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos ali a ação do Espírito Santo no batismo de Jesus como uma manifestação indiscutível da atuação da Santíssima Trindade. Porque nós vemos o Pai, que é Deus Pai, declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho, que é Jesus, saindo da água, depois de ter sido batizado, e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre Jesus. Então é um dos textos bíblicos que mostra a atuação das três pessoas da Santíssima Trindade. A atuação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo no mesmo momento, no mesmo processo. É uma prova, abrindo parênteses e fechando rapidinho, de que Deus subsiste em três pessoas, de que Deus é um, Deus Pai é um, Deus Filho é outro, Deus Espírito Santo é outro. Os três têm poder, e a essência dos três é igual, mas eles são diferentes na sua atuação. Mas os três subsistem como Deus em sua plenitude. Os três têm toda a plenitude da divindade, ou seja, todos os atributos ou todas as características de Deus são vistas no Deus Pai, no Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por exemplo, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade e etc. Terceiro aspecto aqui, o Espírito Santo na vida de Jesus, na tentação. Nós vemos que Mateus capítulo 4 narra ali o momento em que Jesus foi tentado pelo diabo. A nossa lição nos mostra que depois que ele foi batizado, depois que ele saiu ali do batismo de João, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, conforme Mateus capítulo 4, versículo 1. Ali Jesus experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites
E depois, segundo o texto de Mateus 4:2, Jesus teve fome. E ali nós vemos que o diabo, naquele momento, ele fez várias investidas contra Jesus. Mas Jesus foi vencedor, usando a palavra de Deus. Na tentação, o diabo foi, no momento em que Jesus estava ali com fome, depois de um longo período de jejum, e ali ele tenta Jesus, mas Jesus usa a palavra. E isso mostra que o Espírito Santo de Deus estava com Jesus. Por quê? Se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. É o Espírito Santo que nos ajuda a entendermos a palavra. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, tem conjuntamente a atuação do Espírito Santo na vida do servo do Senhor. E Jesus usou ali a palavra, o Espírito Santo estava com ele, e estando o Espírito Santo no seu nascimento, no seu batismo, na sua tentação, nós vemos a atuação do Espírito Santo em toda a vida de Jesus. Esses foram 3 momentos marcantes da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Segundo ponto do nosso primeiro tópico, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós vemos que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando ele iniciou ali o seu ministério terreno. Nós vemos, conforme a leitura bíblica em classe da nossa lição, que é Lucas 4, versículos 14 ao 22, que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, que são as pessoas que têm um coração humilde. Ele foi ungido pelo Espírito Santo também para fazer um convite aos cansados e oprimidos, conforme Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para apregoar liberdade aos cativos, conforme João 8, 31 aos 36. Ele foi ungido pelo Espírito Santo aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Ele deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Jesus fez tudo isso porque, conforme lemos na palavra de Deus, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Havia a atuação do Espírito Santo na sua vida. Havia a atuação do Espírito Santo no seu ministério. Ele foi ungido, ele recebeu a unção, ele recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus. Por isso ele abençoou vidas. O Espírito Santo estava atuando diretamente na obra do nosso Salvador, Jesus Cristo. Para nós prosseguirmos no segundo tópico da nossa lição, Jesus e a oração em seu ministério. Desde a primeira lição que nós temos visto, para ocorrer o verdadeiro avivamento espiritual, uma das necessidades na vida do crente é buscar a Deus em oração. E Jesus, que é o nosso melhor e maior exemplo em tudo, ele é o nosso grande exemplo de alguém que busca a Deus. Jesus, sendo Jesus, ele buscou a Deus em oração. Ele estava sempre orando, estava sempre buscando a Deus, deixando o grande exemplo de que nós precisamos permanentemente, em todos os momentos, estarmos buscando a Deus. Como servos de Deus, nós temos que buscar a Deus, e principalmente quando Ele nos dá uma função na obra, um ministério, nos dá um cargo, uma função, alguma responsabilidade na sua obra, no seu reino. E Jesus mostra muito bem que é indispensável, importantíssima a oração. Então, primeiro nós vamos ver sobre o valor da oração e depois uma vida de oração. O valor da oração, que é o nosso primeiro ponto, nós vemos aqui que na oração ali que Jesus deixa ali como uma oração base, um modelo base de oração para nós, que é a oração do Pai Nosso, que aparece
em duas versões, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, e Lucas capítulo 11, a partir do versículo 2. No do Evangelho de Mateus, nós vemos, conforme nós estudamos em um dos trimestres de 2022 da Escola Bíblica Dominical, estou até com minha revista aqui do lado, a lição foi comentada pelo pastor Ziel Gomes, segundo trimestre da Escola Dominical de 2022, nós estudamos sobre os valores do Reino de Deus. E quando nós fomos estudar sobre o Sermão do Monte, nós podemos ver que ali, no capítulo 6 de Mateus, tem a oração do Pai Nosso. Que, como nós aprendemos no segundo trimestre de 2022, aquele modelo de oração que Jesus estava ensinando para os religiosos da sua época, não dizia respeito simplesmente a cumprir uma mera orientação litúrgica. Não era só ali um jeito de orar a Deus de forma mecanizada, de forma rotineira, e só para mostrar que buscava a Deus, que era servo de Deus, que era alguém espiritual. Não. O modelo da oração de Jesus, o Pai Nosso, revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e sem exibicionismo religioso. É algo que vem, um modelo de oração que está verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus. Para a vida de alguém que tem uma vida espiritual que de fato procura agradar a Deus. Em sinceridade, em verdade, conforme a ação do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Que alguém que tem uma vida pautada pelo direcionamento do Espírito de Deus. Então, uma pessoa avivada se dirige a Deus, conforme que nós aprendemos na oração do Pai Nosso, uma pessoa que é avivada, ela se dirige a Deus como o Pai Nosso, reconhecendo que Ele é nosso Pai. E, conforme a oração diz, santifica o nome dele, ou seja, a gente procura cooperar reconhecendo que o nome de Deus é santo. Que uma pessoa avivada ora desejando a vinda do reino de Deus, como mostra a oração base, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Alguém avivado ora anelando por viver a vontade de Deus, confessa os pecados, pede perdão, suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória. É isso que nós aprendemos na oração base, na oração modelo, na oração do Pai Nosso. Nós precisamos ter uma vida de oração. E Jesus mostra o valor da oração, mas a oração feita de forma correta. Uma oração de alguém que tem a presença do Espírito Santo, a oração de alguém que busca a Deus conforme nos ensina a palavra de Deus. Então, essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então, a oração tem grande valor, mas eu tenho que me apresentar diante de Deus, buscando a Ele em humildade, em sinceridade, reconhecendo o seu poderio, reconhecendo que Ele é aquilo que nós temos é Ele que faz. É isso que nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Que o que é ou como deve ser de fato a oração, como devemos nos apresentar diante de Deus, e essa oração, de acordo à oração de Jesus, ela tem grande valor para a vida ministerial do servo do Senhor. Uma vida de oração. Então, a oração tem muito valor, e agora nós vamos ver sobre a oração na vida do cristão. Nos evangelhos nós podemos perceber vários momentos em que nós vemos a oração no ministério de Jesus. Vários momentos nós vemos Jesus buscando a Deus em oração. Nós vemos, conforme o capítulo 6, versículo 12 ao 16, quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele está ali, ele procura buscar a Deus. Nós vemos que quando Jesus faz uma oração de gratidão a Deus, porque Deus revelou para ele os humildes, ele buscou a Deus em gratidão. E Deus faz uma oração de gratidão a Deus, porque Deus estava revelando para ele os humildes, quando ele iria ali escolher os 70 discípulos para que ele pudesse enviar. E ali Deus deu o direcionamento para ele, e ele busca a Deus em gratidão. Logo nós aprendemos, conforme diz a nossa lição, que com Jesus, nós aprendemos com Jesus, a importância de uma vida cheia, de uma vida de oração,
Pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Então Jesus é Deus, mas quando ele estava na terra, ele assumiu a forma humana. E como ser humano, ele buscava a Deus. Ele buscou a Deus. Ele buscava comunhão com o Pai através da oração para que ele pudesse fazer a vontade do Pai. Então, a sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Quando ele ali no Getsêmani, ele lamenta, ele se entristece, ele diz, passa de mim esse cálice, mas aí em seguida ele diz, sobretudo seja feita a tua vontade. Quem busca a vontade de Deus em oração, de acordo à vontade de Deus, da forma, ou seja, da forma com que Deus quer ser buscado, ele pede, mas sempre quer e entende que é melhor a vontade de Deus do que a nossa. Então, uma vida cheia de oração, uma vida de busca a Deus é indispensável. Assim como Jesus sempre buscou a Deus, e vemos isso em todo o seu ministério, o servo de Deus, o obreiro, o cooperador no reino de Deus, tem que estar sempre tendo uma vida de oração, porque a oração tem muito valor na vida do cristão. Para finalizarmos, o terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito. Nós vamos ver o que é unção, nós vamos ver sobre a unção na vida do obreiro e a unção do Espírito na vida do crente, para nós finalizarmos. Então esse é o nosso terceiro tópico, nós vemos aqui que unção diz respeito a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Então unção é você fazer a obra de Deus na direção do Espírito. É ter o Espírito Santo de Deus na tua vida quando você estiver cooperando na obra do Senhor. Isso é unção. Ter unção é ser usado por Deus na direção do Espírito Santo. Primeiro, a unção do Espírito na vida do obreiro. Aqui, o pastor Elinaldo Renovato mostra que o obreiro tem muitas atribuições, muitas funções, muitas responsabilidades, muitos cargos na obra do Senhor. Muitos são usados exercendo ali a liderança administrativa na igreja. Outros são usados na atividade do ensino. Outros são utilizados na área da música cristã. Nós vemos que é muito fácil essas atividades exercidas pelo obreiro do Senhor caírem na rotina. E essas atividades acabarem se tornando meramente burocráticas para essas pessoas. Tem pessoas que outrora louvavam, orando, se consagrando, ensaiando, aí ia cantar, louvar. Só que aí ele se contentou, ele não se preocupou em buscar Deus, ficou ali numa inércia, se acostumou com aquela situação de receber a oportunidade de cantar, e agora ele já não ora mais, já não busca mais a Deus, já não se consagra, ele simplesmente ensaia bem, tem uma boa voz, canta bem, e aquilo ali acaba sendo uma rotina para ele. Acaba sendo para o obreiro simplesmente uma atuação burocrática, que ele até pode aparentemente fazer bem aquilo que ele está fazendo, mas o Espírito de Deus não está mais trabalhando na vida das pessoas através do ministério desse obreiro. Porque essa pessoa ele faz tecnicamente bem, mas espiritualmente ele não está bem. Então é uma das preocupações que nós precisamos ter. Por quê? A nossa lição mostra que o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Então, nós vemos que nossa vida é sempre feita de altos e baixos. E hoje nós estamos bem, amanhã estamos num momento de adversidade, no outro dia a gente está um pouco melhor, no outro dia vem outros desafios. E esses momentos mostram, essas circunstâncias e essas variações da nossa vida espiritual mostram a extrema necessidade que nós temos do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque no momento tranquilo, é razoavelmente fácil a gente prosseguir. Mas tem momentos de tanta turbulência que só Deus, só a presença do Espírito Santo. Então,
o obreiro que é ungido, o obreiro que tem a presença, a atuação do Espírito Santo na vida, ele sabe que somente o Espírito Santo é que vai renovar nossas forças. Então nós precisamos do Espírito Santo nos momentos bons para nos usar e nos momentos difíceis para nos ajudar. Então nós precisamos constantemente da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós vemos a confirmação do nosso ministério quando o Senhor salva vidas, quando crentes mudam de atitudes, quando pessoas são edificadas espiritualmente através da nossa atuação ministerial. Então, o obreiro que tem a unção do Espírito na sua vida, ele vê que o Espírito Santo só está na vida dele através dos frutos do seu ministério. Quando Deus está abençoando vidas através do seu ministério, ele vê que o Espírito Santo está na direção. Então nós vemos nós vemos que todo esse bem, toda essa ação do Senhor, todo esse bem do Senhor, inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa, de uma vida de busca a Deus, de uma vida na presença de Deus. E aqui nós vemos, a nossa lição cita, encerra esse penúltimo ponto, que é o primeiro ponto do terceiro tópico. Ele é concluído abordando a questão do exercício espiritual da vida cristã. Qual é o exercício espiritual da vida cristã? Assim como um atleta precisa se exercitar para estar bem para a batalha, o crente precisa se exercitar bem. Agora, quais são os exercícios da vida espiritual? O tripé do exercício espiritual é oração, jejum e palavra de Deus. A buscar a Deus em oração, se consagrar através fazer o propósito de jejum e procurar, buscar, ter o estudo devocional da palavra de Deus, o estudo diário da palavra de Deus. Então a oração, o jejum e o estudo da palavra é o tripé do exercício espiritual. É isso que nós precisamos fazer sempre, fazer constantemente, buscando a Deus, porque isso que é necessário para que nós sejamos ungidos, para que tenhamos a unção do Espírito na nossa vida. A presença e a atuação do Espírito Santo na nossa vida ministerial só ocorre através de uma vida piedosa, de uma vida de busca a Deus, através da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus. Para finalizarmos, a unção na vida do crente. Eu não sou obreiro, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho um cargo na igreja, eu não tenho uma função específica, eu não fui chamado para algo grandioso. Eu preciso de unção, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso exercitar espiritualmente. Nós, independente de função, de cargo, de cooperação na obra, nós já precisamos indispensavelmente nos exercitarmos espiritualmente. Agora, além de buscarmos a Deus, por servirmos a Ele como crentes, como cristãos, nós precisamos buscar ainda mais como obreiros, como cooperadores. É claro que é bom que todo crente coopere de alguma forma, mesmo com suas limitações, na obra do Senhor. Mas, independente de qualquer coisa, existe a necessidade da unção na vida de toda pessoa que serve a Deus, de todo crente. Nós vemos que viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial. É uma necessidade na vida de todo crente. Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Assim, seremos testemunhas poderosas de Deus, de Jesus, sob a unção do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ter uma vida na unção do Espírito. Todo crente precisa, e principalmente o obreiro do Senhor. Para finalizarmos, vemos então que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos viver, pois, uma vida de serviço a Deus, de serviço na causa do Mestre
de modo que o Espírito Santo de Deus confirme a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso chamado na seara do Mestre, para que o Espírito Santo possa confirmar aquilo que Deus tem na vida de cada crente na cooperação no reino de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida. Continuemos estudando na Escola Bíblica Dominical. Breve estudaremos a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Inscreva-se em nosso canal, deixe o like, deixe o seu comentário, compartilhe o link desse vídeo e continue orando por nós em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus continue vos abençoando. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.